Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Vamos lá para os nossos estudos. Hoje eu quero trazer aqui um pouquinho mais de mercado de opções, beleza? Não é opções binárias, pessoal. Vocês estão vendo aqui o meu gráfico aberto, né? Eu utilizo aqui o Profit Pro, é uma plataforma paga, no caso. Mas, que nem eu já mostrei para vocês, existem plataformas gratuitas para você iniciar, para você testar e para você estudar, beleza? Diferente daquilo que a gente vem feito, que são as vendas de call, que é porque você tem um ativo em carteira e você não espera todos os meses ali só pelos dividendos. Então você assume um certo risco para você ser remunerado e você conseguir extrair uma grana do mercado, beleza? E hoje vamos recapitular aqui aquela nossa colinha que eu sempre digo para vocês, sempre mostro, né, em relação a call, em relação a put, em relação aqui aos meses de vencimento, em relação às letras correspondentes, né, se é uma put ou se é uma call. Diferente daquilo que a gente tem feito, que é o que? Venda de call, que é quando você tem um ativo em carteira e você abre ali uma compra ou uma venda de um contrato com preço, com um strike estipulado, para você assumir o risco de vender o ativo, entregar o ativo, porque é uma obrigação, caso você queira, certo? E você recebe um determinado valor que é denominado prêmio, né? E hoje eu quero trazer aqui para vocês que é uma venda de push, pessoal. Estou pensando em fazer uma estratégia diferente, justamente porque eu estou de olho em Banco do Brasil. Eu pretendo colocar esse ativo em carteira. Eu já tenho algumas ações dele, nada extravagante, mas eu pretendo aportar mais nesse banco. E eu pretendo fazer de um modo do mercado de opções, ser remunerado para poder comprar um ativo. E voltando aqui para nossa colinha, né, venda de put, eu tenho a obrigação também. E o mês correspondente que eu estou de olho, no caso, é setembro. Então, a letra que vai corresponder aqui, né, é a letra U, né, da put, que corresponde ao mês de vencimento, que é um contrato, né? Então, aqui são meses de vencimento por seus contratos respectivos. E o mês vai ser setembro, beleza, pessoal? A letra U. Então, voltando aqui para o gráfico, né, nós temos aqui o gráfico do ativo, que é Banco do Brasil, e aqui no meu canto esquerdo eu tenho uma grade de cotações de seus valores, strikes, né, as letras, o código do ativo que vai corresponder. Beleza? Vamos aqui para o gráfico para a gente entender o porquê de uma venda de put. Para quem bem conhece, né, quando a gente vai fazer uma venda de call, eu busco que o preço lá em cima, é quando o ativo ele faz esse movimento de alta, certo? E ele alcança o que? Patamares, no caso, acima, onde me dá o que? Uma certeza uma defesa, uma resistência ou uma média móvel, para quem gosta. Eu uso como baliza distorções de preço, não com rompimento, não com cruzamento, essas coisas, mas como confluência de informações, certo? Isso seria, no caso, uma venda de call. Mas se tratando de uma venda de put, pessoal, qual é o que a gente faz? A gente faz o modo inverso. Eu jogo aqui no gráfico mensal do mesmo ativo e na venda de put, o que é que eu busco? Regiões de suporte, pessoal. Então, nesse caso, né, dentro dessa região aqui, dos 17,88, é um preço interessante para Banco do Brasil, eu busco fazer uma operação, né, de uma venda de put, ou seja, eu assumir o risco que eu já estou querendo comprar o ativo, só que eu não vou diretamente, vou comprar aqui o lote cheio. Eu vou aqui pelo mercado de opções, certo? Que vão me possibilitar assumir o mesmo risco, só que eu recebo para poder assumir esse risco, que é o que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Então, seguindo esse racional, o Banco do Brasil está se encostando, pessoal, né? Porque hoje, se vocês perceberam, houve um fechamento aqui, né, de Banco do Brasil no preço de R$19,95, tá vendo aqui? Dentro desse caixote amarelo, R$19,95. Este foi o valor de Banco do Brasil hoje, fechado. Então, o preço que eu estipulo uma compra diretamente, se fosse o caso, seria aqui dentro dessa região, né, do preço do Banco do Brasil, 17,88 até uns 16 ali. Então, vamos seguir aqui o racional. Entendendo essa parte, nós estamos entendendo que Banco do Brasil
está se aproximando de regiões de preço muito importante, uma região de suporte, certo? E se vocês observarem essa parte aqui de baixo, que já falei para vocês em vídeos também, que é o volume financeiro, eu estou olhando, pessoal, no gráfico mensal. Tá vendo aquela a letra M aqui atrás? É o gráfico mensal. Então, pelo gráfico mensal, nós estamos observando que o volume, tá vendo que as barras elas começam a diminuir? Então, o volume ele começa a cair. Isso me possibilita o quê? Força vendedora menor. Sendo assim, se eu for jogar para o gráfico semanal, nós vamos ver um movimento semelhante, ou seja, o mesmo processo aqui e a força vendedora cada vez mais diminuindo. Tá vendo aqui? Eu vou colocar aí na seta para vocês observarem aquilo que eu estou falando. Observe, temos barras maiores de volume muito agressivo de venda, só que com o passar das semanas, o volume vai diminuindo. Isso me indica o quê? Uma força vendedora perdendo literalmente a sua força. Ou seja, chegando em regiões de compra, onde compradores começam a ficar atentos para agredir no preço, para subir o patamar novamente. Então, seguindo esse racional, vou voltar aqui para o gráfico mensal, né? Então, assim, vamos procurar o quê? Regiões dentro desse preço. E como eu falei para vocês, nós estamos aqui justamente olhando aqui para setembro. Se atentem a esse aqui, 19/5, que é o mês deste contrato, né? Nós temos o quê? 39 dias para esse vencimento. Como eu havia informado para vocês, a letra correspondente eu já tenho aqui, que é a letra U, tá vendo? E aí vem mais uma vez que eu vou explicar, né? Vem o código do ativo, que no caso é BBAS, certo? Referente ao código do ativo, porque opções são derivativos, então ela tem que literalmente, né, derivar de algum ativo. Então vem a nomenclatura, vem a letra correspondente e vem, em alguns casos, esse valor final, pessoal, ele bate com strike, certo? Mas nem sempre vai dar 100%. Por quê? Se vocês observarem, aqui o final da numeração é 167, certo? Só que o valor do strike correspondente aqui é 16,43. E aí de baixo eu tenho 16,68, só que o daqui já me diz que é 17. O de baixo me diz que é 16,90, só que o de baixo diz que é 16,93. Então, nem sempre esse número final ele vai corresponder ao valor do strike, beleza? Mas nós temos aqui o código do ativo, o mês de vencimento, que é a letra U corresponde o que? A setembro, que eu falei para vocês. Setembro corresponde à letra U, certo? E nós temos aqui o valor de strike no meio, já expliquei para vocês. Então, qual é a operação que eu vou buscar? Como eu já tenho aqui, mais ou menos, o prazo de vencimento, que são 39 dias, eu geralmente faço isso, né? Ou para venda de call. E nesse caso, eu vou fazer o mesmo processo para venda de put, né? Pegar um prazo ali bem mais prolongado, acima dos 30 dias, porque eu tenho o tempo ao meu favor, beleza? Então, eu tenho também aqui os valores do prêmio, né? Porque eu estou olhando para put, se atentem agora, é put no canto de cá, né? Canto direito. E eu vou buscar aqui em relação aos prêmios, o delta também, que é um fator muito importante, beleza, pessoal? E dentro aqui o strike, né? Dentro aqui deste miolo, que é o que vai me chamar a atenção. Então, seguindo esse racional. Aí vamos lá para o seguinte fator. Se eu quero, por exemplo, comprar o ativo Banco do Brasil, no caso está aqui R$19,95. Se eu fosse querer comprar o ativo hoje, pessoal, se eu fosse querer comprar o ativo hoje, quanto que eu teria que desembolsar? Né? Vamos dizer que é o lote cheio, R$19,95 vezes 100. Beleza, show de bola. Eu teria que desembolsar isso se eu fosse comprar o lote cheio, né? Mas se fosse comprar no fracionário, aí você fazia a sua divisão e eu seria aportando ali, né, em Banco do Brasil. Mas se tratando aqui de lote cheio, né, eu teria que ter aí 1.995. Tá, comprei Banco do Brasil, beleza, já tenho o ativo em carteira. Mas digamos que Banco do Brasil ele começa a cair, aí vai para 16, vai por 17,
vai para os 15, enfim, ele vai descendo o seu preço e você fica com aquela situação que deveria ter esperado, né, para poder comprar em um preço mais baixo. Só que, como eu sempre digo, pessoal, o mercado ele é muito soberano. A gente não consegue prever o que ele vai fazer, para onde é que ele vai. A gente calcula os nossos riscos, a gente assume os nossos riscos, certo? E a gente clica e entra no mercado. Acabou, não tem isso, não tem cerimônia, não tem choro. Mas e digamos que no processo inverso, ao invés de ele cair, você quer comprar Banco do Brasil e ele sobe, aí vai para os 20, 21, 22, 23, pá, você ficou de fora. Aí você pensa, não, então eu poderia ter comprado ali no 19,95. Tá vendo como fica um negócio muito interessante? Porque se cai mais, você fica com receio que compra errado e você não compra mais barato. Se sobe, você fica com aquela dor de eu deveria ter comprado, e o mercado vai embora e você fica de fora. Então, uma maneira de você diminuir o seu risco pode ser entrando no mercado de opções, que é que eu vou explicar para vocês agora. Ou seja, se eu quero comprar Banco do Brasil e eu assumo um risco que eu mostrei para vocês, se ele está R$19,95, né, vezes um lote cheio, que seria 100, eu teria que desembolsar 1.995 e caso ele suba, eu ganhar com a valorização, mas caso ele caia, né, eu teria a desvalorização do ativo. Mas e se eu fizesse o processo inverso? Eu entrasse aqui no mercado de opções, assumindo o risco de determinado tempo, que nesse caso aqui são 39 dias, que é o período que eu estou buscando, e eu recebesse para poder comprar o ativo que eu já quero. Ou seja, eu estou sendo remunerado para poder comprar o ativo que eu já quero num determinado preço. E o determinado preço vai ser o quê? O preço aqui do strike. Beleza? Então, quais são os strikes e os preços que me chamam a atenção para eu assumir o risco, né, de comprar o ativo? Beleza, eu já tenho o tempo, eu já tenho o meu racional daquilo que eu quero fazer. Eu só preciso agora calcular, né, qual vai ser o valor do strike e o que é que eu vou, quanto que eu vou receber. E quanto que eu vou receber aqui? Se o preço está em R$19,95 e eu assumiria comprar esse risco, certo? Por que eu não vou esperar até o 17? E eu vou explicar para vocês. Porque até o 17, aqui é porque o mercado está fechado. Mas esses valores podem oscilar. E como eu já falei para vocês, dentro aqui, como eu compraria Banco do Brasil, é tanto que eu estou esperando chegar nesse preço dos 17, 16, o preço que eu iria receber, ele é muito baixo, pessoal. Tá vendo? É 0,10, é 0,11, é 0,14. O que vai pagar até os 18 ali, praticamente, né? É 0,29. Então, isso aqui para mim não é viável, porque eu ainda tenho as corretagens a serem pagas. Ou seja, quando eu vou efetuar uma venda de call, ou nesse caso, uma venda de put, eu busco de 30 acima, 30 centavos, 35 centavos, porque eu já calculo ali mais ou menos quanto é que eu vou pagar de corretagem e quanto é que eu consigo fazer o carrego, né? o processo de tempo de oscilação do preço para saber se vai valer a pena ou não. Por exemplo, como eu geralmente faço? Eu efetuo uma venda recebendo, por exemplo, 0,35. Beleza, digamos que eu pago ali 2,50 na compra e 2,50 na venda. Então, até aí, meu líquido vai ser o quê? 30, certo? Só que eu tenho que saber que ele não vai zerar totalmente. Eu tenho que ter um preço estipulado que geralmente eu vou encerrar antes. Ou seja, se eu vendo ali, já tirando as corretagens, 30 centavos pelo ativo, eu tenho que no mínimo zerar ali 0,10, 0,15, para ter um valor razoável, né, de risco. Ou seja, esses valores são baixos. Mas, se eu quero o Banco do Brasil e esse preço praticamente aqui na casa dos 20, para mim é viável? É viável. Por que viável? Porque Banco do Brasil, pessoal, ele pode muito bem, inclusive amanhã, se for o caso, ele bater na casa aqui dos seus 20, né? E automaticamente o mercado joga o preço lá para cima, aí eu fico de fora. Então, dentro dessa região, que é o racional de agora, dos 20 até os 17, eu assumo o risco de comprar Banco do Brasil. E dentro desse range, dentro desse preço, quais são os strikes, certo? Que me chamam a atenção
que pagam bem, por sinal, né? É aqui, ó, até essa região, até aqui, esse miolo aqui dos 20, né, até os 20,18, que vocês estão vendo aqui, 20,18, até os 20,93. Lembrando que é put, pessoal, put nesse canto de cá, beleza? Neste canto de cá. Estou marcando aqui para vocês para não se perderem. E por que esses valores, né? Esses strikes aqui no caso? Porque, pessoal, se vocês observarem, o que eu vou receber aqui é 0,89, é R$ 1,03, R$ 1,13, R$ 1,29. Isso aqui para mim já fica interessante. Por quê? Digamos que eu assumo o risco, vamos citar como exemplo, esse aqui dos 20,18, certo? Recebendo o quê? 0,89. Beleza, vou pegar aqui a calculadora e vou fazer as contas agora para vocês entenderem o racional. Beleza, eu vou receber aqui 0,89 centavos por ativo, né? Nesse caso, como eu já falei para vocês, eu não me alavanco, pessoal. Eu só opero aquilo que eu consigo assumir de risco. E que nesse caso é o quê? É, no caso, 100 ações. Tá suficiente, beleza? Então, o que? Vezes 100, ou seja, R$ 89. Eu vou receber R$ 89 dentro de praticamente o quê? 40 dias para assumir o risco de comprar Banco do Brasil, ou seja, eu já estou querendo comprar Banco do Brasil, só que eu vou assumir o risco recebendo para poder comprar o próprio Banco do Brasil, né? E vai ser o quê? Um strike aqui de 20,18, dentro da região que eu estou falando para vocês, que para mim é interessante comprar Banco do Brasil, porque o mercado pode muito por bem, né? Ele estourar e eu ficar de fora, ou se ele cair, né, eu compro mais barato. Eu vou fazendo o manejo. Mas neste momento, a minha visão é comprar Banco do Brasil dentro deste range. Só que ao invés de eu desembolsar, né, os 19,95, que seria o lote cheio, ou seja, eu teria que arcar esse custo total. Eu vou fazer o quê? Eu vou receber, ou seja, ao invés de eu pagar para comprar Banco do Brasil neste momento a R$ 19,95, eu vou receber, no caso, os 89 centavos por ativo para assumir o risco de comprar o banco que eu estou querendo. É como se, como dizem no mercado, você está assumindo um risco, você está recebendo para poder assumir o risco de comprar um banco ou qualquer que seja o ativo que você já quer em carteira. Entenderam essa lógica? E eu tenho o quê? 39 dias para poder fazer essa operação, esse manejo, caso eu entre nessa operação. Eu estou mostrando para vocês com antecipação qual é a estratégia que eu pretendo fazer e qual vai ser o racional, beleza? Agora vamos para o contexto. Beleza, se eu vou receber aqui 0,89 vezes 100, que é um motivo, né? Eu vou receber o que? R$ 89. E aí vem aquela situação que eu explico direto para vocês. De cada corretora tem uma taxa, né? Uma taxa de corretagem que vocês precisam analisar quando é que cobra. Mas vamos citar como exemplo aqui que eu pague o mesmo processo, R$ 2,50 na compra, R$ 2,50 na venda. Ou seja, eu já vou tirar aqui menos R$ 2,50, menos 2,50. Beleza, pessoal? Então, aí, até o momento, eu tenho 86,50, né, líquido que vai cair na minha corretora. Aí, digamos que dentro desses 39 dias, vamos botar aqui 20 dias corridos, este valor que, no caso, eu vendi, né, ele custe, lembre esse valor, 86,50. Digamos que passou os 20 dias, não está mais este valor aqui de 0,89, está 0,20, por exemplo. Então eu tenho o quê? 86,50, que vai ser menos 0,20, o valor teórico daqui a 20 dias. Opa, errei, 86,50. Eu já vou calcular aqui menos os 20, né? Que vai ser o quê? 66,50. Ou seja, o 0,20, pessoal, vai ser a mesma quantidade vezes 100, beleza? Por quê? Se eu vendo 100, eu tenho que comprar 100. Como o pessoal já conhece, toda operação que você abrir, você tem que encerrar. Se eu vendo, eu compro. Se eu compro, eu vendo. E eu não posso fazer uma operação diferente a mais daquilo,
né, que eu tenha em carteira. Ou seja, se eu vendo 100, para mim encerrar essa operação, eu tenho que comprar 100. Se eu compro 100, para encerrar essa operação, eu tenho que vender 100, certo? Então, seguindo este racional, qual seria em base, né, o meu lucro? Vamos recapitular, porque o vídeo já ficou bem prolongado, mas eu quero que vocês entendam isso aqui passo a passo. Ou seja, 0,89 vezes 100, né, R$ 89, que é o risco aqui dentro do strike de R$ 20,18, Banco do Brasil. Eu já vou tirar aqui os R$ 5, que é 2,50 na venda, 2,50 na compra. Menos 5, para ficar mais fácil, 84, para vocês entenderem. Eu já estou calculando, né, o valor da minha corretagem quando eu for vender. Então, 84. Aí, digamos que passou os 20 dias, isso, banco esse contrato aqui já está custando 0,20. Então, vezes a quantidade, vezes 100, R$ 20, menos 20. Ou seja, o meu lucro, caso eu encerre dentro aqui desses 39 dias, vai ser R$ 64. Ou seja, aí Banco do Brasil, qual é o racional que eu preciso que aconteça agora para eu não precisar comprar e eu ser remunerado por isso aqui? Dentro desses 39 dias, eu preciso que Banco do Brasil ele fique acima desse strike, no caso os 20,18. Eu preciso que o ativo suba. Por quê? Se o ativo cair, pessoal, aí eu vou ter o prejuízo, né? Porque eu vou ter que assumir e comprar Banco do Brasil dentro do strike, né? Dentro do contrato estipulado. E qual é a situação, né, que é perigosa nesse ponto? Banco do Brasil pode cair a 16, a 17, a 16, a 15, 14, 10, 12, enfim, ele pode tomar uma pancada e o mercado cair para R$ 5. Só que, como eu assumi uma obrigação dentro deste contrato, eu vou ter que pagar 20,18, mesmo se Banco do Brasil estiver abaixo, né? Que nem eu falei para vocês, 17, 16, enfim, R$ 10. Dentro deste contrato, né, dos 39 dias, eu vou ter que pagar os 20,18. Esse é um dos riscos na venda de put, certo? Só que é muito difícil, é muito raro acontecer. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça. O mercado é soberano. Ele pode abrir amanhã com o gap de baixa e custar R$ 5. Só que dentro do nosso racional, pessoal, uma operação que eu recebo para comprar ativo é muito melhor do que eu ir diretamente, certo, dentro do mercado e comprar o ativo. No caso aqui, ó, eu teria que desembolsar esse valor, mais uma vez, 1.995. Eu estaria tendo um custo. Só que eu vou receber livre praticamente aqui 84, 89, né? Mas o 5 da corretagem, como exemplo, R$ 84. Ou seja, eu estou recebendo ali R$ 84 para poder comprar o ativo, né? Já que eu estou querendo ativo, eu vou receber para comprar o ativo. Beleza? Esse vídeo, pessoal, vou estar parando por aqui, porque já ultrapassou, literalmente, né? Não pretendia, mas eu quis que vocês entendessem. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Caso ficou alguma dúvida, manda para mim aí, manda aí no chat, manda lá no grupo. Enfim, pessoal, manda suas dúvidas e a gente vai sempre estudando juntos aqui. Beleza? Um abraço e tchau, tchau.